Assunto importante de hoje, reunião de Donald Trump com Volodymyr Zelensky e outras lideranças europeias. O caso é a guerra entre Rússia e Ucrânia. As primeiras informações que chegam da reunião na Casa Branca e no momento em que Zelensky deu a entender que pode colocar na mesa de reuniões territórios ucranianos, Donald Trump disse a Zelensky que Putin quer o fim da guerra e quer uma reunião entre os três. E há a proposição desse encontro, Zaidan, uma reunião entre os três e que não deve passar por um cessar-fogo sem que haja, sem que algum dos lados ceda. E quando a gente fala em ceder, significa ceder territórios e algumas outras considerações, como o Putin colocou na semana passada, na sexta-feira, na reunião com o Trump, aquilo que diz respeito às forças neonazistas que atuavam em território ucraniano e que desencadeou um dos motivos do desencadeamento do início desse conflito. Linha internacional. Internacional. Mas olha, o Ronald, de sexta para cá, o Trump disse muitas coisas, inclusive que a Rússia é uma potência, uma grande potência, usou essa expressão, e a Ucrânia não. Então, isso também indica quem ele acha que deve ceder mais, né? Basicamente, o que o Trump deixou escapar, porque a reunião com o Zelensky não foi antes da coletiva, pelo contrário, ela se dá agora, e com a presença daqueles que alimentam a guerra. Macron, Van der Leyen, Merz, que continuou o trabalho sujo do Olaf Scholz, além de algumas figuras periféricas, né? Como Mark Rutte, da OTAN, mas a Van der Leyen e o Macron, e também o Starmer, primeiro-ministro britânico, e o Merz, são aqueles que jogam barris de gasolina no fogo. Querem a continuidade da guerra, não conseguem esconder isso. Vem com eufemismos, né? Queremos também um acordo, a paz, mas eles... Tanto que o Putin tomou cuidado na sexta-feira de pedir que a Europa não boicote as conversas, para que ela não crie tumultos, não faça sabotagem. Isso é muito sério, né? Sabotagem para que uma guerra continue. Isso é criminoso, né? Aliás, Ronald, o Trump hoje, ao lado do Zelensky, o Zelensky estava ao lado dele, o Trump voltou a falar em mais de 1 milhão de mortos na Ucrânia. E o Zelensky não corrigiu. Se havia algo para corrigir, ele não o fez. Porque esses números não são divulgados. Esse é um aspecto interessante nessa guerra. Interessante e terrível. Porque esse é um número essencial. Quantas pessoas perderam a vida por causa dessa guerra? E esse número não é divulgado. E quando há divulgação, é claramente com dados subestimados. Muito subestimados. É a quarta vez que o Trump fala em milhões de mortos. Hoje ele usou a palavra no plural, ele falou em milhões de mortos. É a quarta vez. E é a segunda vez que ele fala isso ao lado do Zelensky. E não foi corrigido, se correção havia a ser feita. E agora ele vai conversar, diz que vai ligar para o Putin assim que terminar a reunião com o Zelensky. Basicamente, o que o Trump deu sinais ali na entrevista é que os Estados Unidos se oferecerão para garantir alguma proteção à Ucrânia, mas ele não voltou atrás naquilo que ele disse no fim de semana. Ontem, para ser preciso, que a Ucrânia não entrará na OTAN. Ele disse isso. E também disse que a Crimeia, um abraço, não haverá negociação sobre a Crimeia. A Rússia não discutirá a devolução da Crimeia. O Trump também deu isso como assunto encerrado.
Então a discussão seria sobre o Donbass. E aí há, claro, aquelas outras exigências do Putin. Quando ele fala em desmilitarização da Ucrânia, ele não está dizendo que a Ucrânia não tenha forças armadas, não tem nada a ver. Ele está falando em retirar as armas dos grupos paramilitares, principalmente os dois que atuaram criminosamente no Donbass, o Azov e o Aidar, e que a Ucrânia se declare neutra e, portanto, abra mão de qualquer intenção de fazer parte da OTAN. Os europeus, sabendo que o Trump vetará a entrada da Ucrânia na OTAN, estão tentando dar um drible nesse veto. Estão sugerindo que a Ucrânia, sem fazer parte da OTAN, seja protegida pelo artigo do Estatuto da OTAN que fala em defesa recíproca. Ou seja, se um país que faz parte da OTAN é atacado, todos os outros têm a obrigação de socorrê-lo. E querem que isso valha para a Ucrânia, mesmo sem ela fazer parte da OTAN, com esse veto do Trump. Então, tem muito chão ainda até que haja o silêncio das armas, né? Não acredito que isso acontecerá rapidamente, não, infelizmente. E a possibilidade de uma reunião, um encontro triplo, Trump, Zelensky e Putin, você entende que pode ser mais breve do que a solução do problema, Zaidan? A efetivação de um encontro cara a cara entre os três? Bom, os três dizem querer, né, Ronald? Isso é bom. O Trump sugere, o Putin, na sexta-feira, disse que pode acontecer, mas ele quer que algumas situações preliminares ocorram, e o Zelensky foi mais ou menos na mesma linha do Putin, né? Disse que espera que logo seja possível esse encontro. Então, não se trata apenas de marcar a data, não se trata apenas de marcar o local, mas algumas situações, de acordo com o que disseram Putin e Zelensky, devem ocorrer para que o encontro faça sentido.